entre outras que Deus deu, olha o que aconteceu aí, olha. Capítulo de número 6, versículo de número 9. Pula para o versículo 9, por favor. Olha aí, ó. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Nós já falamos disso, né? A retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam de que maneira, gente? Continuamente. Olha para cá, por favor. Lembra semana passada que eu expliquei para você que o chifre de carneiro que o sacerdote tocava, e sacerdotes são todos os crentes hoje, o chifre de carneiro representa poder. Só que o sacerdote tem que tocar. Então você lembra que eu falei para você que tocar a trombeta significa você lutar, você repreender o demônio, você repreender o mal? É isso que eu falei. Só que aqui está dizendo que a trombeta tocava continuamente. Durante toda a volta, os sacerdotes não paravam de tocar a trombeta. Ia tocando. Na hora que completava a volta, eles paravam. Quer dizer, a trombeta tinha que ser tocada continuamente, não podia parar de tocar. Tinha que durante todo o percurso, Muito bem. Os sacerdotes tinham que tocar a trombeta. E o povo? Olha aí. Leia o versículo de número 10. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga o que, gente? Gritai. Então gritareis. Olha que direção que Deus deu para Josué falar para o povo. Os sacerdotes tocavam a trombeta o tempo todo. O povo não podia abrir a boca, nem fazer ouvir o som da voz da boca deles. Quer dizer, eles tinham que marchar completamente calados. Sabe por que essa direção é importante? Por causa do seguinte: a nossa vitória sempre começa na nossa língua. Do mesmo modo, a nossa derrota também começa na língua. É pela língua que muita gente é curado, mas é pela língua que muita gente fica doente. É pela língua que o demônio sai da pessoa, mas também é pela língua que o demônio entra na vida da pessoa. É pela língua que a pessoa prospera, mas também é pela língua que a pessoa fica amarrada financeiramente. A Bíblia diz: o poder da vida e da morte está na língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quer dizer, no sentido bom, quem sabe usar a língua sempre vai ser beneficiado. Mas o que não sabe só vai ter prejuízo. Então, a primeira coisa que Deus falou para Josué, falar para o povo, o sacerdote tinha uma ordem já, que é tocar a trombeta e rodear a cidade. O povo tinha que também rodear a cidade, só que calado. E por quê? Por que o povo? Porque o número de sacerdotes, gente, era menor. O número do povo era muito maior. Em comparação, é assim: o número de crentes verdadeiros, crentes fiéis, crentes que estão decididos a mudar de vida mesmo, você sabe que é menor do que o número de pessoas que ou dizem que são crentes, mas não estão nem aí, ou do povo do mundo. Você sabe que o número de fiéis de Deus é bem menor com relação ao povo do mundo. Ou seja, o povo do mundo, ele é em maior quantidade do que o povo de Deus. Então, o povo, quando é maioria, infelizmente, a gente aprende assim no ditado do mundo, né? Que a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade? Assim, não é assim que o mundo fala? A voz do povo é a voz de... Mentira, a voz do povo é a voz do capeta, do diabo, porque não é assim. A voz do povo é a voz de Satanás, o mundo jaz no maligno. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, por que só Noé que se salvou então? A maioria se afundou.
Mas como é que era a voz da maioria daquela época? Pecado, derrota, imoralidade, impureza, da boca só saía lixo. E aquele povo naufragou. Só Noé e a sua família, você vê, já tinha muita gente na terra naquela época, mas só Noé e a sua família foram salvos. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, não tinha tido o dilúvio. É assim. Então a voz do povo, a voz da maioria, não é a voz de Deus. Infelizmente a voz de Deus é a voz da minoria. Porque quando você se vê diante de um problema, muitas vezes o que você escuta é só derrota, é só palavras que vão te deixar para baixo, que vão te contaminar. Quando você se vê diante de um problema, os conselhos que você escuta do mundo são os mais absurdos. Eu sempre falo aqui, uma pessoa, por exemplo, está num problema conjugal. Qual é a maioria das pessoas, qual é o conselho que elas dão? Separa que não tem problema, separa para dar um fim nesse sofrimento. É o que a pessoa fala, né? Mas é isso que Deus fala? Não é. Quando vem a tentação para você beber, para você fumar, para você usar droga, para você fornicar, para você prostituir, para você adulterar, né? Você é homem, os teus amigos, o que eles falam para você? Não, vamos sair com uma mulher aí, com umas mulheres aí, não tem problema não, porque é coisa de homem. Isso aí é coisa de homem do mundo, né? Coisa de homem que serve o diabo, não é coisa de homem de Deus. Então, a maioria dos amigos vão dizer para você que não tem problema cometer esse pecado. Mas é o que Deus fala? Não é. Quando você é tentado, você que não é casado ou casada, quando você é tentado a ter uma relação íntima com o teu namorado, todos os teus amigos vão dizer que não tem problema. Todas as tuas amigas vão dizer que não tem problema. Elas vão falar que isso é normal, que o importante é que vocês se amam, aquela besteirada toda, né? Aquela baboseira do inferno, porque não é verdade isso daí. Não é verdade. Porque eles dizem que a fornicação é normal, mas é o que Deus diz? Vai na Bíblia para ver se Deus fala isso. É só você comparar. Então as pessoas elas falam coisas, e quando a pessoa não está na presença de Deus, até mesmo um crente fraco na fé, o diabo pode usar a boca dele para contaminar o resto. Por isso que a ordem foi dada, não abram a boca, porque no meio deles sempre ia ter alguém que ia falar, para que a gente está rodeando a cidade? Porque não é assim que acontece? Sempre vem um cochichar com o outro, né? Por que estamos cercando a cidade? Que besteira! Olha aí, faz 5 dias que estamos rodando, que nem barata tonta aqui, não acontece nada, vamos desistir. Esse Josué está louco, Deus falou com ele coisa nenhuma. Eles podiam ter falado isso. E muitas vezes as pessoas dizem isso para quem está na fé. Você está buscando por um milagre? Quantas vezes não vem o próprio diabo no pensamento, ou então usando alguém, dizer, não está adiantando nada. Essa busca é inútil. Essa busca é em vão. Bobagem, para com isso, desiste. Então, presta atenção, gente. Então o que acontece? Muitas pessoas elas perdem o milagre ou por ter uma boca grande, porque vai falar, não está adiantando nada, estou desanimado. Aquela conversa, você se destrói quando você abre a boca para falar isso. Você se destrói. Ou então quando a pessoa escuta outra pessoa falar, para desanimar ela. E aí perde milagre. Perde milagre. A palavra de Deus, ela ensina assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí Paulo repete, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, é para você se alegrar só de sábado e domingo? Quando você tem um churrasquinho para comer lá? Ou todo dia, sei lá? É para você se alegrar só quando não tem problema? Não, ele fala alegrai-vos sempre. Sempre. Momentos bons, ruins, difíceis, fáceis. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. É para se alegrar sempre. Mas o que as pessoas vão dizer para você? É normal. Fica triste, chora um pouco, porque para desabafar. Olha que bobagem. O mundo é assim.